pedi liberdade. Ele deu. E enquanto eu explorava o mundo lá fora, ele encontrou dentro dessa liberdade algo que eu nunca imaginei que fosse possível. Algo melhor do que eu. E essa é a história mais difícil que já tive que contar sobre mim mesma. Eu queria liberdade para conhecer outros homens. Nunca imaginei que meu marido encontrasse um amor melhor. Vou ser honesta desde o começo. Essa história é narrada por mim. A mulher que pediu o relacionamento aberto. A mulher que achou que sabia o que queria. A mulher que descobriu da forma mais dolorosa possível que liberdade real não funciona do jeito que você planeja na sua cabeça. Eu sentei na poltrona da nossa sala numa tarde de sábado e disse pro Rafael: eu preciso de liberdade para conhecer outras pessoas. Ele ficou me olhando por um longo momento sem dizer nada. Você quer abrir o casamento, ele disse. Eu quero espaço para entender quem eu sou fora dessa estrutura, eu disse, usando a linguagem que eu havia praticado mentalmente por semanas. E se eu não quiser isso? Ele perguntou. Eu fiquei em silêncio, porque a resposta honesta era que eu havia chegado nessa conversa já sabendo o que eu precisava, independente do que ele respondesse. Ele deve ter lido isso no meu silêncio. Tudo bem, ele disse. Se é o que você precisa. Nas primeiras semanas, eu vivi exatamente o que havia imaginado que viveria. Novidade. Emoção. Aquela sensação de possibilidade que eu havia sentido falta sem conseguir nomear completamente por anos. Eu saía. Conhecia pessoas. Voltava para casa com uma energia diferente que eu racionalizava como crescimento pessoal. E o Rafael ficava em casa. Ou pelo menos eu assumia que ele ficava em casa. Porque eu nunca perguntei. Eu havia proposto liberdade para mim. E havia assumido, sem perceber que estava assumindo, que ele simplesmente aguardaria. Foi numa quarta-feira, 5 semanas depois do nosso acordo, que algo mudou sutilmente. Ele chegou em casa diferente. Não de uma forma que eu conseguia nomear imediatamente, mas diferente de um jeito que eu registrei sem processar completamente naquele momento. Como foi seu dia? Eu perguntei, casualmente. Bom, ele disse. Inesperadamente bom. O que aconteceu de inesperado? Eu perguntei. Um almoço que durou mais tempo do que eu esperava, ele disse, com um sorriso pequeno que eu não havia visto nele há muito tempo. Eu não perguntei mais nada, mas algo dentro de mim registrou aquele sorriso de um jeito que eu não soube processar naquela hora. Nos dias seguintes, eu comecei a notar coisas que eu deveria ter notado antes. Ele estava mais presente de um jeito específico. Não mais presente comigo necessariamente, mais presente dentro de si mesmo. Como se alguma coisa dentro dele tivesse acordado de um sono longo que eu nem havia percebido que existia. O celular dele passou a tocar com mais frequência. Ele sempre atendia no cômodo onde estava, sem se esconder, mas com uma leveza nas respostas que eu não reconhecia. Numa noite, eu perguntei: você está usando o acordo também? Ele me olhou. Estou, ele disse. Simples, direto, sem defensiva ou culpa. E eu senti, pela primeira vez desde que tudo havia começado, alguma coisa que eu não havia me preparado para sentir. Desconforto. Antes de continuar essa história, eu quero saber de onde você está assistindo esse vídeo agora. Deixa nos comentários a cidade ou o país. Essas histórias chegam em lugares que eu nunca imaginei, e eu adoro descobrir de onde vocês estão. Voltando ao que aconteceu. Com quem? Eu perguntei, tentando manter a voz casual. Alguém que eu conheci através do Marcos, ele disse. O nome é Isabela. Isabela. Um nome que aterrissou no meio da sala com muito mais peso do que eu havia esperado. Faz quanto tempo? Eu perguntei. Umas 3 semanas, ele disse. 3 semanas. Enquanto eu estava me descobrindo lá fora, ele havia encontrado alguém com um nome e uma história e 3 semanas de algo que eu não sabia nomear, mas que o estava fazendo sorrir daquele jeito específico. Que tipo de pessoa ela é? Eu perguntei, e me arrependi da pergunta imediatamente porque a resposta ia machucar independente do que ele dissesse. Inteligente, ele disse. Honesta. Tem uma forma de ouvir que faz você sentir que o que você está dizendo é importante de verdade. Aquela última frase ficou dentro de mim por dias. Tem uma forma de ouvir que faz você sentir que o que você está dizendo é importante de verdade. Eu havia pedido liberdade porque sentia que estava faltando alguma coisa no nosso casamento. Mas nunca havia parado para pensar que talvez o que estava faltando não era liberdade. Era atenção. Presença real. Aquela sensação de ser verdadeiramente ouvida que ele estava descrevendo em outra pessoa. E a pergunta que começou a me assombrar nas semanas seguintes era: quando foi que eu havia parado de oferecer isso para ele? As semanas seguintes foram uma experiência de autoconfronto que eu não havia planejado quando havia pedido o acordo. Eu continuei saindo. Continuei usando minha parte da liberdade. Mas algo havia mudado no jeito como eu fazia isso. Porque agora havia um nome. Isabela. E um sorriso específico. E um homem que voltava para casa levemente diferente cada vez que havia estado com ela. Numa sexta-feira à noite, ele chegou depois das 11. Eu estava acordada, lendo, tentando fingir que estava apenas acordada por hábito. Você esperou, ele disse, percebendo que eu estava acordada. Eu não estava conseguindo dormir, eu disse.
o que era parcialmente verdade. Ele sentou na beira da cama com aquela expressão de quem teve uma boa noite e não está escondendo. Como foi? Eu perguntei, antes de conseguir me impedir. Foi muito bom, ele disse, simplesmente. E eu entendi que ele não estava sendo cruel ao dizer isso. Estava sendo apenas honesto, dentro das regras que eu mesma havia criado. 2 meses depois do acordo, eu fiz algo que eu nunca havia feito durante esse tempo todo. Eu cancelei meus planos para um sábado à noite e fiquei em casa esperando ele. Não porque eu havia planejado nada específico, mas porque eu precisava passar um sábado à noite no mesmo espaço que ele, sentindo que havia mudado ali. Ele chegou às 10 da noite e ficou claramente surpreso em me encontrar em casa. Seus planos foram cancelados? Ele perguntou. Eu cancelei, eu disse. Ele me olhou com uma expressão que eu não soube classificar completamente. Por quê? Ele perguntou. Eu queria ficar em casa hoje, eu disse. Tudo bem, ele disse, e foi se preparar para dormir com aquela naturalidade de quem não estava nem satisfeito nem perturbado com a minha presença, apenas neutro. E essa neutralidade me perturbou mais do que qualquer outra reação teria perturbado. Eu marquei um café com minha amiga Patrícia numa manhã de domingo. Patrícia, que havia me ouvido durante toda a conversa sobre o acordo, que havia ficado em silêncio enquanto eu explicava minhas razões, que havia dito apenas "você tem certeza?" antes de deixar o assunto de lado. Eu preciso te contar uma coisa, eu disse, depois de alguns minutos de conversa sobre outras coisas. Fala, ela disse, com a atenção específica de quem já sabe que algo importante está vindo. Eu contei sobre a Isabela, sobre o sorriso dele, sobre a frase sobre ouvir de verdade, sobre o sábado à noite em que eu havia ficado em casa e ele havia chegado e sido completamente neutro. Patrícia me ouviu tudo em silêncio. Você está com ciúme, ela disse, quando eu terminei. Eu não tenho direito de ter ciúme, eu disse. Eu criei o acordo. Ter direito e sentir são coisas diferentes, ela disse. Você claramente está sentindo. Não é só ciúme, eu disse, tentando articular algo mais complicado. É que eu olho para ele agora e vejo alguém que está encontrando coisas que eu nunca soube oferecer. E isso te assusta, Patrícia disse. Me assusta porque me faz pensar que eu pedi liberdade para encontrar o que estava faltando lá fora, eu disse. Quando talvez o que estava faltando era algo que eu deveria ter construído aqui dentro. O que te fez pedir o acordo de verdade? Ela perguntou. Eu fiquei em silêncio por um longo momento. Eu estava inquieta, eu disse. Sentia que a vida estava passando de um jeito previsível demais. Que eu havia me tornado uma versão menor de mim dentro do casamento. Você falou isso para ele antes de pedir o acordo? Não, eu admiti. Você tentou construir mais presença, mais conexão, antes de buscar isso fora? Não, eu admiti de novo. Então você foi direto para a solução mais complexa antes de tentar as mais simples, ela disse, sem julgamento, apenas como observação. 3 meses depois do acordo, eu tomei uma das decisões mais difíceis que já tomei. Eu pedi uma conversa séria com Rafael. Ele sentou na mesma poltrona onde eu havia proposto o acordo meses antes, e eu me sentei do lado oposto, e a simetria daquilo não escapou a nenhum dos dois. Eu preciso te dizer algumas coisas, eu disse, e eu preciso que você ouça sem me interromper. Pode falar, ele disse. Eu acho que eu pedi o acordo pelo motivo errado, eu disse, não mentindo sobre o que eu sentia, mas sem entender completamente o que estava por baixo do que eu sentia. O que estava por baixo? Ele perguntou. Eu estava me sentindo invisível, eu disse, e essa palavra, quando finalmente saiu, parecia ter esperado muito tempo para aparecer. Não porque você me ignorasse, mas porque eu havia parado de me esforçar para ser vista dentro do nosso casamento. E ao invés de falar sobre isso, eu fui buscar visibilidade lá fora. Ele ficou em silêncio por um momento. Por que você não me disse isso? Ele perguntou. Porque eu achei que você ia dizer que estava tudo bem quando não estava, eu disse. Que ia minimizar sem perceber. E eu tinha medo de que a conversa confirmasse que a gente havia se perdido de um jeito sem volta. Então você preferiu o acordo ao invés da conversa. Eu preferi o acordo ao invés da conversa, eu confirmei. E agora? Ele perguntou. O que você está me dizendo agora? Eu estou dizendo que eu vi você se transformar ao longo desses meses, eu disse. Eu vi você sorrir de um jeito que eu havia esquecido que você sabia sorrir. Eu ouvi você descrever a Isabela com palavras que eu nunca ouvi você usar sobre ninguém. E isso te machucou, ele disse. Me machucou porque me mostrou o que era possível, eu disse. E me fez perguntar se o que era possível poderia ter existido aqui, se eu tivesse tido coragem de pedir o que eu precisava de verdade ao invés de criar uma estrutura que me permitisse buscar fora. Ele ficou em silêncio por um longo tempo depois disso. O silêncio de quem está processando muita coisa ao mesmo tempo. Não apenas o que foi dito, mas o peso de meses de experiências que haviam acontecido dentro daquele silêncio. Eu preciso ser honesto contigo também, ele disse finalmente. Pode ser. A Isabela, ele disse, não é apenas alguém que eu estou vendo dentro de um acordo. Ela é alguém que me fez lembrar de versões de mim mesmo que eu havia deixado de lado ao longo dos anos. E isso é algo que eu não te dei, eu disse. É algo que nenhum dos dois estava cultivando, ele disse.
com uma generosidade que eu não havia esperado. Mas sim, a Isabela me devolveu algo que eu nem sabia que havia perdido. Você tem sentimentos reais por ela, eu disse. Não como acusação. Como reconhecimento de algo que eu havia estado evitando nomear. Tenho, ele disse. E eu sei que isso complica tudo o que você veio me dizer aqui. Complica, eu confirmei. O que você quer de verdade? Ele perguntou. Não o que você acha que devia querer. O que você realmente quer. Eu pensei por um longo tempo antes de responder. Eu quero o que eu devia ter pedido antes de criar qualquer acordo, eu disse. Eu quero uma conversa honesta sobre o que faltava e o que era possível construir. Mas eu entendo que talvez essa conversa chegou tarde demais. Por que você acha que chegou tarde demais? Ele perguntou. Porque você tem sentimentos reais por ela, eu disse. E sentimentos reais não somem porque uma conversa aconteceu. Terapia foi a próxima etapa, não como tentativa desesperada de salvar o casamento, mas como forma de entender completamente o que havia acontecido e o que cada um precisava para seguir em frente. A terapeuta, numa das primeiras sessões, perguntou algo que ficou comigo por semanas. Quando você pediu o acordo, você estava buscando liberdade ou estava fugindo de uma conversa? Eu fiquei em silêncio por um longo tempo. Eu acho que as duas coisas, eu disse. Mas principalmente a segunda. E o acordo te deu o que você precisava? Me deu liberdade, eu disse. Mas não resolveu o que eu estava fugindo. E o que você estava fugindo? A conversa sobre o que realmente estava faltando dentro do casamento, eu disse. A conversa que teria exigido que eu fosse vulnerável de um jeito que me assustava. O Rafael, nas sessões conjuntas, foi completamente honesto sobre onde ele estava. Eu tenho sentimentos pela Isabela que são reais e que eu não consigo simplesmente desligar, ele disse, numa das sessões. E ao mesmo tempo, o que você está dizendo me faz ver coisas sobre o nosso casamento que eu também havia deixado de ver. Você está dividido, a terapeuta disse. Estou, ele admitiu. Entre o que existia antes do acordo e o que apareceu durante. Você acha que o que existia antes pode ser reconstruído de uma forma diferente? A terapeuta perguntou. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu não sei, ele disse. E eu não quero mentir dizendo que sei. A decisão final veio gradualmente, não como um momento único e dramático, mas como uma clareza que foi chegando ao longo de várias semanas de sessões e conversas honestas. Eu acho que o nosso casamento chegou num ponto onde eu preciso ser honesto sobre onde eu estou, Rafael me disse, numa conversa que aconteceu fora das sessões de terapia, numa tarde comum em casa. Fala, eu disse, preparando-me para ouvir algo que eu já sabia que estava vindo. Eu acho que o acordo revelou que a gente já estava num lugar de distância maior do que qualquer um dos dois havia admitido, ele disse. E o que eu encontrei durante esse período me fez ver que eu havia deixado de acreditar que certas coisas eram possíveis dentro do nosso casamento. Você não acredita mais que podem ser, eu disse. Eu não consigo garantir que posso, ele disse. E te dar esperança falsa seria injusto depois de tudo que você veio me dizer com tanta honestidade. Você vai ficar com ela, eu disse. Eu não sei ainda o que vai acontecer com a Isabela, ele disse. Mas eu sei que preciso espaço para descobrir quem eu sou fora dessa estrutura que construímos juntos, da mesma forma que você precisou. Havia uma simetria dolorosa naquilo que eu não pude deixar de reconhecer. Eu pedi exatamente isso alguns meses atrás, eu disse. Você pediu, ele confirmou. E eu te dei sem questionar. Agora eu estou pedindo a mesma coisa. O processo de separação foi conduzido com uma maturidade e uma dor que coexistiam de um jeito que eu não havia imaginado que eram compatíveis. Não havia raiva. Havia tristeza. Havia o peso de dois adultos reconhecendo que havia chegado a um ponto sem volta. Eu quero que você saiba uma coisa, eu disse, numa das últimas conversas antes de começarmos a formalizar tudo. Eu não me arrependo de ter pedido o acordo. Ele me olhou, surpreso com isso. Por que não? Ele perguntou. Porque se eu não tivesse pedido, eu disse, a gente continuaria distante de um jeito confortável que nunca teria exigido que nenhum dos dois fosse honesto sobre o que estava realmente acontecendo. O acordo forçou uma honestidade que a gente evitava, ele disse. Uma honestidade que chegou tarde demais para salvar o casamento, eu disse. Mas cedo o suficiente para cada um de nós seguir em frente sabendo o que realmente aconteceu. Eu queria liberdade para conhecer outros homens. Nunca imaginei que meu marido encontrasse um amor melhor. E a lição mais difícil que eu aprendi com tudo isso não foi sobre acordos ou liberdade ou relacionamentos abertos. Foi sobre conversas que eu devia ter tido anos antes. Sobre vulnerabilidade que eu havia confundido com fraqueza. Sobre a diferença entre buscar lá fora o que você poderia ter pedido dentro, se tivesse coragem suficiente para nomear o que realmente estava faltando. O acordo me deu liberdade. Mas a liberdade me mostrou exatamente o que eu havia perdido ao não ser honesta mais cedo. E essa é a verdade mais difícil de todas. Às vezes você pede a coisa certa pelo motivo errado, no momento errado, e as consequências chegam de formas que você nunca havia imaginado. Eu imaginei que voltaria mais completa. Voltei mais honesta. E honestidade, descobri, dói muito mais do que eu havia planejado. Mas também cura de formas que nenhuma liberdade poderia ter curado.